Meu nome é Mariana, tenho 33 anos e o que vou contar agora vai chocar muita gente, mas eu preciso falar a verdade antes que seja tarde demais. No dia 27 de junho de 2023, às 11 horas da noite, eu liguei uma transmissão ao vivo no meu Instagram e confessei algo que estava me matando por dentro. Mais de 847 mil pessoas assistiram ao vivo, enquanto eu, sem maquiagem, cabelo despenteado e olhos inchados de tanto chorar, revelava o segredo mais sombrio da minha vida. Eu segurava uma Bíblia velha nas mãos, aquela que minha mãe me deu quando eu era criança e mal conseguia falar direito. A voz saía trêmula, quebrada. Gente, eu não aguento mais viver essa mentira, eu disse olhando direto para a câmera. Vocês precisam saber a verdade antes que seja tarde demais para mim. Eu respirei fundo, sequei as lágrimas e soltei tudo de uma vez. Eu fiz um pacto. Eu vendi minha alma por dinheiro, por 5 milhões de reais. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor, mesmo online. Os comentários explodiram na hora, pessoas digitando freneticamente, algumas achando que era pegadinha, outras me xingando, outras em choque total. Meu celular não parava de tocar. Era meu empresário Ricardo tentando derrubar a live desesperadamente, mas eu ignorei todas as ligações. Enquanto eu falava, algo surreal acontecia em tempo real na tela do meu celular. Eu via as notificações aparecendo, grandes marcas gospel cancelando contratos comigo ali mesmo nos comentários. Uma empresa de eventos cristãos escreveu: contrato cancelado imediatamente. A contagem de seguidores começou a cair de forma assustadora. 50 mil pessoas deixaram de me seguir em apenas 10 minutos. Mas eu não me importava mais. Meu telefone tocou de novo. Dessa vez era minha mãe, Dona Célia, que estava assistindo de casa. Eu atendi na frente de todo mundo com as câmeras ligadas. Filha, é verdade isso? Ela perguntou chorando do outro lado da linha. Eu nem consegui responder direito, só chorei mais alto e balancei a cabeça que sim. O desespero na voz dela cortou meu coração ao meio. Naquele momento, uma parte de mim quis desligar tudo, fingir que nada tinha acontecido, apagar a live e sumir. Minha mão tremeu perto do botão de encerrar transmissão, mas algo dentro de mim, uma voz que eu não ouvia há muito tempo, me deu força para continuar. Olhei para o terço que estava em cima da mesa, um presente de uma fã, e respirei fundo de novo. Eu sei que vão me cancelar, me processar, vou perder tudo. Eu continuei, agora com um pouco mais de firmeza na voz. Mas eu prefiro perder tudo aqui nessa terra do que perder minha salvação eterna. As lágrimas escorriam sem parar, mas eu tinha certeza do que estava fazendo. Se pelo menos uma pessoa for salva ouvindo isso, se pelo menos uma alma não cometer o mesmo erro que eu, então valeu a pena. Os comentários estavam uma loucura total. Uma cantora gospel famosa, Amanda Silva, comentou publicamente: "Isso é um absurdo. Você está desgraçando o nome do Evangelho." Outros artistas me atacavam, me chamavam de louca, de mentirosa, diziam que eu estava fazendo isso por atenção. Mas também tinha gente diferente escrevendo: "Eu também estava pensando em fazer pacto. Obrigada por me alertar. Eu estou chorando aqui, preciso mudar minha vida. Deus te abençoe por essa coragem." Eu olhei direto para a câmera mais uma vez, limpei o rosto com as costas da mão e disse com toda a sinceridade que eu tinha: "O que eu vou contar agora não é fácil, mas vocês precisam entender como tudo começou." Minha voz ficou mais baixa, quase um sussurro. Vocês precisam saber de onde eu vim, o que me levou a tomar a pior decisão da minha vida. Respirei fundo e comecei a voltar no tempo, para aquela menina pobre da zona leste de São Paulo que só queria ser alguém na vida, sem imaginar o preço terrível que pagaria por isso. Eu cresci em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo.
numa casa de 2 cômodos que mal cabia nossa família. Minha mãe, Dona Célia, acordava todo dia às 4 horas da manhã para pegar 2 ônibus até o Morumbi, onde trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família rica. Meu pai, seu João, era alcoólatra. Passava semanas sumido e quando voltava era só para pegar o pouco dinheiro que a gente tinha e gastar em bebida. Eu tinha 12 anos quando comecei a cantar na Assembleia de Deus do bairro, lá em 2002. O pastor Marcos sempre dizia que eu tinha uma voz especial, que era uma unção de Deus, que eu ia longe, mas a realidade em casa era bem diferente. A gente não tinha o que comer direito. Eu usava uniforme escolar doado pela igreja, meu tênis vivia furado. Eu olhava para os outros na escola, com suas roupas bonitas, seus materiais novos, e sentia uma dor no peito que eu não sabia explicar. Mas eu tinha um sonho, sabe? Eu queria cantar, queria ser reconhecida, queria tirar minha mãe daquela vida sofrida. Toda vez que eu subia no púlpito daquela igrejinha e cantava, eu me sentia completa. Era o único momento em que eu esquecia da pobreza, da fome, das humilhações. Ali, com o microfone na mão, eu era alguém. Então aconteceu algo que mudou tudo. Era 2005, eu tinha 15 anos e fui convidada para cantar num grande evento gospel na igreja. Gente, eu estava radiante. Era a minha grande chance. Finalmente iam me ver, me ouvir de verdade. Passei a semana toda ensaiando, escolhi minha melhor roupa, que era uma calça jeans remendada e uma blusa simples que minha mãe tinha lavado com todo carinho. Cheguei no dia do evento com o coração batendo forte, nervosa, mas feliz. Mas quando eu estava prestes a subir no palco, a líder de louvor, uma mulher chamada Patrícia, rica, cheia de joias, me parou na frente de todo mundo. Ela me olhou de cima a baixo, com uma cara de nojo e disse: "Querida, você não pode subir assim. Essa roupa está muito inadequada. Não combina com o nível do nosso ministério." Eu fiquei paralisada, sentindo todas aquelas pessoas olhando para mim. "Mas é a melhor roupa que eu tenho." Eu sussurrei, sentindo as lágrimas queimando nos olhos. Ela apenas balançou a cabeça e chamou outra menina, filha de um empresário da igreja, toda arrumada com roupa de marca. "Ela vai cantar no seu lugar", Patrícia disse, me dispensando com a mão. Eu corri para o banheiro e chorei horas sozinha naquela cabine apertada. Algo se quebrou dentro de mim naquele dia. Não foi só tristeza, foi raiva, foi humilhação. Foi uma sensação de injustiça que queimava. Eu vou ser alguém. Eu jurei para mim mesma entre soluços. Eu vou ser mais rica que essa Patrícia, vou ter mais sucesso que qualquer uma dessas cantoras. Custe o que custar. 2 anos depois, em 2007, eu tinha 17 anos e juntei todo o dinheiro que consegui vendendo brigadeiro na escola. Fui num estúdio vagabundo na Penha e gravei um CD demo com 3 músicas minhas. Eu tinha tanta esperança, gente. Mandei aquele CD para 23 gravadoras gospel. Esperei semanas, meses. Todas recusaram. Uma delas até respondeu: "Sua voz é boa, mas você não tem aparência de estrela." Aquilo me destruiu completamente. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, meu pai chegou em casa bêbado, viu os CDs demos que eu guardava com tanto carinho numa caixinha embaixo da cama. Ele pegou todos e começou a pisar em cima, quebrando um por um enquanto gritava: "Você acha que vai ser alguém? Você não passa de uma favelada." Eu tentei impedir, mas ele me empurrou. Fiquei no chão, juntando os pedaços dos meus sonhos destruídos, chorando tanto que nem conseguia respirar direito. Foi nessa época também que eu vi a cantora gospel Rebeca Santos chegando de carro importado na nossa igreja, toda de branco, coberta de joias, sendo tratada como uma rainha. Todo mundo corria para tirar foto com ela. Os pastores a recebiam com um tapete vermelho. E eu ali, invisível, pobre, rejeitada. Senti uma inveja tão profunda que doeu fisicamente no peito. Um dia vou ser como ela, pensei.
Um dia vão me tratar assim também. Não importa o que eu tenha que fazer. Os anos passaram e nada mudava na minha vida. Em 2013, eu já tinha 23 anos e trabalhava como atendente numa loja de roupas evangélicas no Brás. Ganhava um salário miserável, mal dava para ajudar minha mãe com as contas. Eu ainda tentava cantar em alguns lugares, mas era sempre a mesma coisa. Porta na cara, rejeição, humilhação. Numa noite de junho daquele ano, aconteceu mais uma dessas situações que me quebravam por dentro. Eu tinha sido convidada para cantar num evento gospel, mas quando cheguei lá, o organizador simplesmente me barrou. Desculpa, mas a gente só trabalha com artistas conhecidos. Você não é conhecida o suficiente, ele disse na minha cara, na frente de outras pessoas. Eu saí de lá arrasada, com vontade de sumir do mundo. Eram 10 horas da noite quando decidi voltar para casa pelo Parque do Carmo, chorando o caminho inteiro. Eu estava tão cansada, tão derrotada. 23 anos e nada na vida, enquanto via meninas da minha idade estourando no gospel, ganhando dinheiro, sendo reconhecidas. Por que comigo não, Deus? Eu perguntava olhando para o céu escuro. O que eu fiz de errado? Foi aí que ele apareceu. Um homem de uns 45 anos, extremamente elegante, terno preto impecável, cabelo engomado. Ele simplesmente surgiu na minha frente como se tivesse saído do nada. Mariana, não é? Ele disse com um sorriso que me deu um frio na espinha. Eu parei na hora, enxugando as lágrimas. Como você sabe meu nome? Quem é você? Ele deu um passo mais perto e eu notei coisas estranhas nele. As unhas eram compridas demais, escuras. O perfume era forte, mas tinha algo por baixo, um cheiro meio sulfuroso que eu não conseguia identificar. E a temperatura ao redor dele era gelada, mesmo sendo junho. Eu sei muitas coisas sobre você, Mariana. Ele continuou com aquela voz suave e perigosa. Sei do seu talento desperdiçado. Sei da humilhação que aquela Patrícia te causou em 2005. Meu coração disparou. Eu nunca tinha contado isso pra ninguém. Nunca. Como ele sabia? Quem é você? Repeti, minha voz saindo trêmula. Enquanto ele falava, eu percebi algo bizarro. Pessoas passavam por nós no parque, caminhando, correndo, mas ninguém olhava para ele. Era como se só eu pudesse vê-lo. Eu sou alguém que pode mudar sua vida completamente, ele respondeu, ignorando minha pergunta. Fama, dinheiro, respeito, reconhecimento, tudo o que te negaram pode ser seu. Tudo o que aquelas pessoas ricas têm, você pode ter também. Ele falou com tanta certeza, tanta confiança, e eu, na minha fraqueza, na minha dor, comecei a ouvir com atenção. Pensa bem, Mariana. Você serviu a Deus a vida inteira, orou, jejuou, foi fiel, e o que recebeu? Pobreza, humilhação, rejeição. Seu Deus teve 23 anos para te dar uma chance e não deu. Aquelas palavras eram como veneno entrando nas minhas feridas abertas. Eu, diferente dele, estou aqui agora oferecendo tudo de bandeja. Quem realmente se importa com você? Ele tirou do bolso um cartão preto, completamente preto, com apenas um endereço escrito em dourado. Rua da Encruzilhada em Guarulhos, meia-noite de sábado. Colocou na minha mão e o toque dele era gelado como gelo. Vá até lá se quiser mudar seu destino. Mas só tenho essa oferta para você agora. Se recusar, nunca mais voltarei. Ele deu um sorriso estranho. E tenho outras pessoas interessadas. Você não é tão especial assim. Quando pisquei, ele simplesmente não estava mais lá. Desapareceu. Sumiu no ar. Olhei ao redor desesperada, mas não havia ninguém. Olhei para minha mão e o cartão estava lá, real, sólido. Eu não lembrava de ter pegado, mas ele estava na minha mão. Comecei a tremer inteira, com medo, mas também com uma curiosidade perigosa crescendo dentro de mim. Cheguei em casa e liguei imediatamente para minha melhor amiga Juliana, que frequentava a igreja comigo desde criança. Ju,
Aconteceu uma coisa muito estranha. Contei tudo para ela, cada detalhe. Ela ficou em silêncio por uns segundos e depois disse com voz séria: Mari, pelo amor de Deus, não vá nesse lugar. Isso não é normal, isso é perigoso, isso não é de Deus. Ela implorou para eu jogar aquele cartão fora e esquecer aquilo. Mas eu não conseguia parar de pensar. Fiquei a semana toda olhando para aquele cartão, lutando comigo mesma. Uma parte de mim sabia que era errado, muito errado. Mas a outra parte, a parte ferida, humilhada, desesperada por mudança, sussurrava: só vai ver o que é, só vai conhecer. O que você tem a perder? Sua vida já é um fracasso mesmo. Chegou o sábado, dia 15 de junho de 2013. Passei o dia inteiro nervosa com aquele cartão queimando no meu bolso. Parte de mim queria rasgar aquilo e esquecer. Mas a outra parte, a parte que estava cansada de sofrer, venceu. Às 11h45 da noite, pedi um Uber e dei o endereço que estava no cartão. O motorista me olhou estranho quando viu para onde eu ia, mas não disse nada. Cheguei numa área industrial abandonada em Guarulhos, perto do aeroporto. Era um lugar sinistro, escuro, só galpões velhos fechados e silêncio. Meu celular marcava exatamente meia-noite quando desci do carro. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o som dele nos meus ouvidos. Eu não devia estar aqui, pensei, mas meus pés continuaram andando. Ele estava lá, esperando. O mesmo homem elegante de terno preto, mas agora havia uma mesa improvisada com um papel em cima e velas pretas acesas, formando um círculo estranho no chão ao redor. A luz das velas fazia sombras dançarem nas paredes dos galpões abandonados. Pontual, eu gosto disso, ele disse com aquele sorriso gelado. Pode me chamar de Senhor Lúcio. O que é isso tudo? Perguntei, minha voz saindo fraca. Ele apontou para o papel na mesa. Um contrato simples, direto. 10 anos de sucesso absoluto. Você será a cantora gospel número 1 do Brasil. 5 milhões de reais na sua conta. Fama, adoração, respeito, tudo o que sempre quis. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em mim. Mas no dia 15 de junho de 2023, exatamente 10 anos a partir de hoje, sua alma me pertencerá. Senti minhas pernas bambas. Você é o... Não consegui terminar a frase. Ele riu baixinho e seus olhos brilharam em vermelho, vermelho sangue, por 3 segundos completos. Sou exatamente o que você está pensando, Mariana. Mas não tenha medo, tenha gratidão. Estou te oferecendo algo que seu Deus nunca deu. Então aconteceu algo que me deixou hipnotizada. Ele passou a mão no ar e começaram a aparecer imagens, como se fossem hologramas reais na minha frente. Eu me vi em palcos gigantescos, multidões cantando minhas músicas, minha mãe numa casa linda sem precisar trabalhar mais, eu recebendo prêmios, dirigindo carros importados, sendo tratada como estrela. Tudo isso será seu, ele sussurrou. Ou você pode voltar para sua vida miserável e continuar sendo humilhada. Eu estava quase aceitando quando meu celular tocou no bolso. Peguei para ver. Era minha mãe ligando. Provavelmente preocupada porque eu tinha saído tarde. Se você atender esse telefone, a oferta expira agora, Lúcio disse com voz fria. Tenho outras pessoas interessadas, Mariana. Você não é especial, mas estou dando essa chance hoje, só hoje. Olhei para o celular tocando, para o nome Mãe piscando na tela. Minha mão tremeu, mas eu não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. Lúcio sorriu satisfeito. Boa escolha. Agora pense. Deus teve 23 anos para mudar sua vida e não fez nada. Você orou, jejuou, foi fiel, serviu na igreja. E o que ganhou? Nada. Pobreza, sofrimento, rejeição. Eu estou aqui oferecendo tudo em um segundo. Quem realmente quer seu bem? Aquilo ecoou fundo dentro de mim. Era verdade. Eu tinha dado minha vida inteira para Deus e continuava na miséria. Mas, minha alma, isso é para sempre. Tentei argumentar fracamente.
Ele se aproximou mais, aquele cheiro sulfuroso ficando mais forte. 10 anos, Mariana. 10 anos de glória. Depois disso, bem, quem sabe você não consegue renovar? Quem sabe você não encontra outra saída? 10 anos é muito tempo. Ele colocou uma agulha na minha frente. Assine com seu sangue. É assim que funciona. Tem que ser real. Tem que ter compromisso. Peguei a agulha com a mão tremendo tanto que quase deixei cair. Furei meu dedo indicador e senti a dor aguda. Gotas de sangue escorreram. Assine ali. Ele apontou para o papel. E tudo muda esta noite. No momento que meu sangue tocou o papel, formando meu nome em vermelho, senti algo horrível. Uma dor gelada atravessou meu peito, como se algo tivesse entrado dentro de mim à força. Meu corpo inteiro congelou, não conseguia me mexer por alguns segundos. Uma marca vermelha apareceu na minha mão esquerda, como uma queimadura, mas sumiu em segundos. Está feito, Lúcio disse, sua voz ecoando estranha. Você é minha agora. Aproveite seus 10 anos, Mariana, porque depois... Ele sorriu e desapareceu nas sombras, levando o contrato com ele. Caí de joelhos no chão frio daquele lugar abandonado, ofegante, sentindo que tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. Mas era tarde demais. O pacto estava selado. Uma semana depois do pacto, meu celular tocou de manhã cedo. Era um número desconhecido. Mariana, aqui é da gravadora MK Music. Vimos seus vídeos no YouTube e queremos te contratar. Fiquei confusa. Eu nunca tinha postado vídeos no YouTube. Abri o aplicativo e lá estavam. 5 vídeos meus cantando, postados por uma conta anônima, cada um com milhões de visualizações. Senti um arrepio na espinha. As coisas começaram a acontecer rápido demais. Meu primeiro single, Deus de Promessas, lançado em agosto, viralizou da noite para o dia. 8 milhões de views em 3 dias. Gravadoras me ligando, convites para eventos, dinheiro começando a entrar. Em 2014, ganhei meu primeiro troféu Promessas. Em 2015, checando minha conta bancária, tinha exatamente 5 milhões de reais, depositados de origem desconhecida. Comprei uma mansão em Alphaville, carros importados, roupas de grife. Tirei minha mãe daquela vida sofrida. Ela nunca mais precisou trabalhar. Por fora, tudo era perfeito. Mas por dentro, o inferno já tinha começado. Toda noite, exatamente às 3 da manhã, eu acordava sufocando, como se algo pesado estivesse sentado no meu peito. Via sombras se movendo nos cantos do quarto, vultos que desapareciam quando eu acendia a luz. Durante os shows, eu sentia uma presença do meu lado no palco. Algo invisível que sussurrava as letras antes de eu cantar, como se estivesse me guiando. As pessoas achavam que era unção. Mas eu sabia o que realmente era. Tentava orar de verdade entre uma música e outra. Mas as palavras não saíam da minha boca. Só conseguia falar quando era teatro, performance. Em 2016, conheci Felipe, um produtor musical cristão. Começamos a namorar, mas 3 meses depois, ele terminou comigo de forma abrupta. Mariana, eu não sei explicar. Mas quando estou com você, sinto uma opressão horrível. É como se algo maligno estivesse entre nós. Orei muito e sinto que Deus está me mandando sair dessa relação. Aquilo me destruiu, mas no fundo eu sabia que ele estava certo. O pior aconteceu em 2017 num culto. O pastor Samuel tentou orar por mim, impondo as mãos na minha cabeça. No segundo que ele me tocou, foi empurrado para trás por uma força invisível e caiu no chão. Ele se levantou pálido, me olhou com medo e disse: "Tem algo muito errado com você." Desde então, pastores evitavam orar por mim. Minha mãe adotou um cachorro chamado Mel. O animal nunca me aceitou. Rosnava e latia agressivamente toda vez que eu me aproximava, pelos arrepiados, olhos arregalados de medo. Animais sabem das coisas, né? Eles sentem o que a gente não vê. Minha amiga Juliana tentou se reaproximar em 2018,
Fomos tomar um café e ela me olhou com tristeza. Mari, você está diferente. Seus olhos estão vazios. Onde está aquela Mariana que eu conheci? Senti pânico de ser descoberta e comecei a afastá-la. Afastei todos os amigos antigos. Não podia deixar ninguém descobrir meu segredo. O dinheiro estava na conta, a fama estava lá, mas eu estava morta por dentro. Tomava remédios para dormir, ansiolíticos, antidepressivos. Nada funcionava. As sombras continuavam, os sussurros continuavam. Aquela presença sombria nunca me deixava em paz. E o pior de tudo, eu cantava sobre Deus em shows lotados, levantava as mãos para o céu, chorava no palco, mas era tudo mentira, tudo teatro. Eu estava vendida para o diabo cantando sobre Jesus. A hipocrisia me sufocava mais que qualquer demônio. Em 2019, contratei uma assistente pessoal chamada Camila para me ajudar com a agenda. Um dia ela entrou no meu camarim sem bater e me encontrou conversando sozinha, mas respondendo como se alguém estivesse ali. Eu sei. Só mais um pouco. Eu dizia, olhando para o nada. Camila ficou parada na porta, assustada. Com quem você está falando? Virei para ela bruscamente, sentindo meus olhos mudarem, minha voz sair diferente. Saia daqui! Camila jurou depois que viu uma sombra negra, quase humana, ao meu lado, que desapareceu quando eu gritei. Ela ficou apavorada, mas precisava do emprego, então continuou trabalhando comigo. Só que agora me olhava com medo. O pior aconteceu numa sessão de estúdio em outubro daquele ano. Meu produtor, Bruno, estava gravando minha voz quando notou algo estranho nas faixas de áudio. Ele isolou a gravação e me chamou. O rosto dele estava branco. Mariana, tem vozes aqui além da sua. Coloquei o fone e ouvi. Eram sussurros sinistros, vozes graves e agudas ao mesmo tempo dizendo: ela é nossa, ela é nossa, ela é nossa. Entrei em pânico total. Comecei a chorar e gritar. Deleta isso! Deleta agora! Bruno tentou me acalmar, mas eu estava fora de controle. Paguei R$50 mil para ele deletar tudo e nunca mais falar sobre isso. Ele aceitou o dinheiro, mas nunca mais olhou para mim do mesmo jeito. Durante um ensaio fotográfico em 2020, o fotógrafo Rodrigo tirou dezenas de fotos para a capa do meu novo álbum. Quando foi revelar digitalmente, ele me ligou desesperado. Mariana, preciso te mostrar uma coisa urgente. Fui até o estúdio dele e quase desmaiei. Em 3 fotos aparecia uma figura negra, disforme, com olhos vermelhos brilhantes, posicionada diretamente atrás de mim. Rodrigo estava apavorado. Tinha mostrado para as assistentes e todos viram a figura também. Não era erro de câmera, não era reflexo. Era algo real ali. Quando olhei para as fotos, senti tudo rodar e apaguei. Acordei no chão do estúdio com Rodrigo me abanando. Chorei desesperada e implorei para ele nunca mostrar aquilo para ninguém. O momento mais público aconteceu em abril de 2020. Eu estava ao vivo no programa Encontro Gospel, respondendo perguntas da apresentadora, quando de repente tudo ficou preto. Não me lembro de nada, mas depois me mostraram o vídeo. Meus olhos viraram completamente brancos. Fiquei imóvel por 4 segundos e então voltei ao normal como se nada tivesse acontecido. A internet explodiu. A Mariana foi possuída ao vivo. Olha os olhos dela. E isso não é normal. A gravadora tentou abafar, dizendo que foi problema técnico na transmissão, mas milhões de pessoas tinham visto. Teorias conspiratórias começaram a me perseguir. O pior é que eu mesma comecei a não conseguir entrar em certas igrejas. Tentava ir para cultos de ação de graças e passava mal na porta. Tonturas, náuseas, dor no peito. Numa igreja pentecostal antiga, desmaiei antes mesmo de entrar. Médicos não encontraram nada errado comigo fisicamente. Toda noite eu via o reflexo de Lúcio em todos os espelhos da minha casa, sempre sorrindo aquele sorriso sinistro. Objetos caíam sozinhos das prateleiras,
portas batiam, sentia mãos geladas nos meus ombros quando estava sozinha. A mansão que deveria ser meu paraíso tinha virado meu inferno particular. Eu continuava cantando sobre Deus, fazendo shows gospel, postando versículos na internet, mas por dentro estava apodrecendo. Era tudo vazio, mecânico, uma mentira enorme. E o pior, eu sabia que o tempo estava passando, que o prazo do pacto estava se aproximando cada vez mais. Janeiro de 2023 chegou e eu entrei em desespero total. Faltavam apenas 5 meses para o dia 15 de junho. 5 meses para o prazo do pacto acabar. As manifestações demoníacas ficaram 1000 vezes piores. Lúcio aparecia fisicamente para mim quase toda noite, sempre às 3 da manhã, sentado na beira da minha cama. 15 de junho está chegando, Mariana. Você vem comigo. Prepare-se para o fogo eterno, ele dizia com aquele sorriso horrível. Eu acordava com marcas de arranhões profundos nas costas e nos braços. Meu cabelo começou a cair em tufos inteiros. Emagreci 12 quilos em 2 meses sem fazer dieta nenhuma. Olheiras fundas, pele pálida, parecia um cadáver ambulante. Meu empresário Ricardo achava que eu estava com depressão e me pressionava. Você precisa fazer mais shows, fechar contratos, mas eu mal conseguia sair da cama. Desesperada, comecei a procurar ajuda espiritual. Primeiro fui no apóstolo Renato, um pastor famoso de mega igreja em São Paulo. Paguei R$5.000 por uma consulta privada. Contei tudo para ele. Mostrei as marcas no meu corpo. Ele ficou visivelmente desconfortável e disse friamente: se você realmente fez pacto de sangue, não há volta. Sua alma já pertence ao inferno. Eu não posso fazer nada. Saí de lá arrasada e fui para o Rio de Janeiro procurar o bispo Augusto, especialista em libertação espiritual. Cobrou R$10.000 adiantado para fazer exorcismo. Durante o ritual, ele começou a orar e impor as mãos, mas foi arremessado violentamente contra a parede por uma força invisível, quebrando o braço. Ele gritou apavorado: sai da minha casa! Eu não mexo com isso! Isso é além do meu poder! Me expulsou e devolveu o dinheiro. Procurei a pastora Débora em Brasília, conhecida por quebrar maldições. Ela ouviu meu testemunho e disse: filha, isso é mentira do diabo na sua mente. Pacto não existe, é psicológico. Você só precisa confessar positivamente que é livre. Tentei acreditar nisso, mas as manifestações continuaram. Ela não tinha poder real nenhum contra aquilo. Em abril, no desespero total, até procurei um pai de santo famoso em São Paulo. Pensei que talvez forças do mesmo lado pudessem me ajudar. Ele jogou os búzios, ficou em silêncio pesado e me olhou com pena. Moça, o que está com você é muito maior que qualquer coisa que eu trabalho. Você fez pacto com entidade muito poderosa. Só Deus mesmo pode te ajudar. Devolveu meu dinheiro sem cobrar nada. As coisas ficaram tão ruins que até pessoas ao meu redor começaram a ver. Minha mãe foi me visitar em março e viu com os próprios olhos uma sombra negra atravessando o corredor da mansão. Ela ficou apavorada. Me abraçou, chorando. Camila, minha assistente, ouviu vozes masculinas graves conversando no meu quarto quando eu estava sozinha. O segurança noturno pediu demissão depois de ver vultos no jardim todas as noites. Em maio, Lúcio apareceu com uma proposta. Você não precisa vir comigo agora. Renove o contrato. Mais 10 anos, mais dinheiro. Mas dessa vez você traz 5 pessoas para fazer pacto também. Assim compensa sua dívida. Fiquei horrorizada. Nunca! Eu nunca vou arrastar ninguém para o inferno. Ele ficou furioso. Os olhos dele viraram fogo vermelho. Então sofrerá até o último dia. Toda noite eu tinha o mesmo pesadelo. Estava numa caverna escura com paredes queimando, gritos ensurdecedores ao redor, milhões de pessoas atormentadas, demônios horríveis me arrastando para o fogo. Acordava gritando, suando, sentindo o cheiro real de enxofre no meu quarto.
O pesadelo era tão vívido que parecia mais real que a própria realidade. No dia 10 de maio, sentada sozinha na mansão vazia, escrevi uma carta de despedida para minha mãe. Peguei um vidro de remédios e fiquei olhando. Pensei seriamente em acabar com tudo ali, mas algo dentro de mim, uma voz fraca que eu não ouvia há anos, sussurrou: ainda não é o fim. Na madrugada do dia 15 de maio de 2023, exatamente um mês antes do prazo final, aconteceu o pior momento da minha vida. Eram 3 horas da manhã quando acordei sentindo algo diferente. O ar estava pesado, gelado, sufocante. Lúcio estava lá, mas dessa vez ele não estava sozinho. Havia 2 entidades demoníacas horríveis com ele, figuras quase humanas, mas deformadas, com pele cinza e olhos vazios. Chegou sua hora de se preparar para vir conosco, Lúcio disse com aquele sorriso macabro. Queremos que você sinta um gostinho do que te espera. As entidades começaram a rir. Era uma risada gutural e aguda ao mesmo tempo que ecoava pela casa inteira. Senti uma dor no peito tão forte que achei que estava tendo um infarto. Minhas mãos e pés ficaram gelados. Não conseguia respirar direito. As coisas começaram a voar pela sala. Cadeiras sendo arremessadas, quadros caindo das paredes. O espelho grande rachou ao meio sozinho. Senti socos invisíveis nas minhas costas, me jogando para o chão. Crawlei tentando fugir, mas não tinha para onde ir. Você é nossa! Você é nossa! As entidades gritavam. Foi aí que uma memória atravessou minha mente como um raio. Eu, com 12 anos, cantando inocente naquela igrejinha pequena de São Miguel Paulista, com um sorriso puro no rosto, amando a Deus de verdade. O que eu tinha me tornado? O que eu tinha feito comigo mesma? Caí de joelhos no chão da sala, chorando descontroladamente, vendo minha morte eterna se aproximando. E então, pela primeira vez em 10 anos, orei de verdade. Não foi teatro, não foi performance, foi um grito desesperado da minha alma. Deus, eu sei que não mereço nada. Eu fui uma idiota, eu fui orgulhosa, eu troquei tudo por dinheiro e fama. Eu vendi minha alma, mas se ainda existe alguma misericórdia, por favor me ajude. As entidades gritaram mais alto, aquele som ensurdecedor. Lúcio rosnou furioso, a voz dele saindo distorcida. Você assinou um contrato de sangue, não pode voltar atrás. Você é minha. Mas algo dentro de mim se levantou. Não sei de onde veio aquela força, mas continuei clamando ainda mais alto. Eu renuncio esse pacto maldito. Eu prefiro morrer agora do que passar a eternidade no inferno. Eu não quero mais nada desse mundo. O sangue de Jesus é maior que qualquer contrato. Meu coração disparou perigosamente, mais de 180 batimentos por minuto. Não conseguia respirar, minha visão estava ficando escura. Deus, se eu morrer agora, que eu morra livre e não escrava! Gritei com o último fio de voz que tinha. De repente, vomitei uma substância escura e espessa no chão. Era nojenta, fedida. A luta durou quase 1 hora. Eu clamando o nome de Jesus, as entidades gritando, Lúcio tentando me intimidar, mas alguma coisa tinha mudado no ambiente espiritual. Pela primeira vez em 10 anos, eu tinha orado com fé genuína, e isso fez toda a diferença. Quando o sol começou a nascer, eles sumiram. A casa ficou em silêncio. Eu fiquei prostrada no chão, sem forças, mas sentindo algo diferente. Uma pontinha minúscula de esperança que eu não sentia há muito tempo. Depois daquela noite horrível, tomei uma decisão. Entrei num jejum de 7 dias, bebendo só água. Tranquei-me em casa, desliguei o celular, não quis ver ninguém. Ia lutar até o fim, mesmo que me matasse. Mas as manifestações demoníacas ficaram brutais. Era a guerra final. Eles não iam me soltar fácil. No primeiro e segundo dia, portas batiam violentamente a noite inteira. Janelas se abriam sozinhas, mesmo trancadas. As luzes piscavam sem parar. Era jogada da cama toda noite com tanta força que ficava roxa. Sentia socos, arranhões, puxões no cabelo.
Meus vizinhos na mansão ao lado ouviram os barulhos e quase chamaram a polícia, achando que era briga. No quinto dia, minha mãe, Dona Célia, apareceu na minha casa desesperada, porque eu não atendia telefone há dias. Quando ela entrou, ficou horrorizada. A casa estava destruída, objetos quebrados por todo lado. Eu estava esquelética, com marcas roxas e arranhões pelo corpo inteiro. Filha, o que está acontecendo? Sentei com ela e contei tudo, tudo mesmo. O pacto, o diabo, os 10 anos, tudo. Minha mãe chorou muito, mas então me abraçou forte e disse com firmeza: vamos orar juntas. Deus é maior que tudo isso. Eu não saio daqui até você ser livre. Naquele momento, ela foi violentamente empurrada por uma força invisível e bateu as costas contra a parede. Ouvi o baque, ela gemeu de dor, mas se levantou e gritou: eu não tenho medo, em nome de Jesus, saiam desta casa. No sexto dia, durante a oração, nós duas vimos sombras se materializando e desmaterializando pela casa. Eram figuras horríveis, disformes, que nos cercavam. Ouvimos vozes ameaçadoras saindo das paredes. Ela é nossa, vocês vão morrer, desistam. Mas minha mãe não parou de orar nem por um segundo. Ela segurava minha mão com tanta força que doía. Chegou o 7º dia, 22 de maio, 3 horas da manhã. Estávamos orando juntas na sala havia horas quando algo sobrenatural aconteceu. Uma luz forte, dourada e quente começou a preencher o ambiente aos poucos. As sombras gritaram de forma ensurdecedora e começaram a fugir para as paredes, para os cantos, sumindo. Lúcio apareceu uma última vez, mas diferente. Ele parecia fraco, desesperado, furioso. Isso não acabou! Você ainda é minha! Mas pela primeira vez, ele não tinha aquela autoridade toda. Minha mãe se levantou e apontou para ele. Em nome de Jesus, você não tem mais poder aqui. Sai! E ele sumiu gritando, como se tivesse sido expulso à força. Naquele momento de luz intensa, tive uma visão. Vi Jesus, não consigo descrever direito, mas ele estava lá com as mãos estendidas para mim e eu vi as marcas, as feridas nos pulsos dele. Ele não falou com palavras audíveis, mas entendi no meu espírito. Eu paguei tua dívida, você é livre. Vi o contrato que assinei com sangue sendo rasgado por mãos de luz, se desintegrando completamente até não sobrar nada. Quando voltei a mim, caí prostrada no chão chorando. Mas era choro de alívio, de libertação. Um peso gigantesco que eu carregava há 10 anos saiu das minhas costas. Senti fisicamente algo saindo de dentro de mim, como se algo que estava grudado na minha alma tivesse sido arrancado. Pela primeira vez em 10 anos, senti paz. Paz real, profunda, inexplicável. A batalha deixou marcas permanentes no meu corpo. Fiquei com 3 cicatrizes fundas nas costas que nunca desapareceram. Uma área do meu cabelo perto da nuca nunca mais cresceu. Ficou uma falha. Mas eu estava livre, finalmente livre. No dia seguinte, um pastor chamado Lucas, de uma igreja simples que eu nem conhecia, bateu na porta da minha mansão. Ele disse: Deus me acordou hoje e mandou eu vir nesse endereço para orar com alguém que foi liberta. Eu e minha mãe choramos. Era a confirmação de que tudo tinha sido real, que eu realmente estava livre. 3 dias depois da minha libertação, no dia 27 de junho de 2023, tomei a decisão de fazer aquela live e contar tudo para o mundo. Eu sabia das consequências. Sabia que ia perder tudo. E perdi mesmo. Em 48 horas, a gravadora MK Music cancelou meu contrato e me processou em R$2 milhões por quebra de contrato. Perdi 9 dos 11 patrocinadores. Shows foram cancelados. Rádios pararam de tocar minhas músicas. Artistas gospel me atacaram publicamente nas redes sociais. Isso é mentira para chamar atenção. Ela enlouqueceu. Está caluniando o evangelho. Fui cancelada, exposta, humilhada. Mas dessa vez não me importei. Dessa vez a humilhação era por uma causa certa, não por fracasso. Eu estava livre.
E isso era tudo que importava. Mas algo incrível também aconteceu. Em uma semana, recebi mais de 50.000 mensagens. Centenas de pessoas dizendo: eu ia fazer pacto semana que vem, mas depois do seu testemunho, desisti. Meu filho estava em rituais satânicos. Mostrei seu vídeo e ele chorou e voltou para Deus. Eu tinha vendido minha alma também e achava que não tinha jeito. Agora vou clamar por libertação. Tomei uma decisão radical. Devolvi a mansão para o banco, vendi os carros importados, doei roupas e joias caras. Peguei só o essencial e voltei a morar com minha mãe na casa simples de São Miguel Paulista. A mesma casa de 2 cômodos da minha infância. Eu não quero mais nada que veio do diabo, prefiro recomeçar do zero, disse para ela. E era verdade. Juliana, minha amiga que eu tinha afastado, viu a live e foi me procurar. Nos abraçamos e choramos horas. Ju, me perdoa por ter te afastado. Eu estava possuída por orgulho e pelo diabo. Ela segurou meu rosto e disse: eu nunca parei de orar por você, Mari. Nunca. Ter minha amiga de volta foi um dos maiores presentes que Deus me deu. Algo surpreendente aconteceu com Ricardo, meu ex-empresário que só pensava em dinheiro. 3 meses depois da live, ele me procurou numa igreja e disse chorando: se o que aconteceu com você é real, então Deus é real. Eu quero isso também. Ele se converteu de verdade e hoje serve a Deus genuinamente. Hoje, 9 meses depois da libertação, eu viajo pelo Brasil inteiro contando meu testemunho em igrejas simples. Não cobro nada, durmo em casas de membros, como comida simples, viajo de ônibus, canto de novo, mas agora com lágrimas genuínas, com unção verdadeira que eu nunca tive quando era famosa. Os números são impressionantes. Mais de 380 pessoas me enviaram testemunhos confirmando que desistiram de fazer pactos satânicos. 127 jovens saíram de grupos de magia negra e rituais. 43 pessoas que já tinham feito pactos procuraram libertação e foram livres. 12 cantores gospel confessaram para mim em particular que também tinham pactos e buscaram ajuda. Criei o Instituto Resgate Espiritual em outubro, uma organização sem fins lucrativos que ajuda pessoas que fizeram pactos demoníacos. Oferecemos acompanhamento espiritual gratuito, conectamos com igrejas sérias, já ajudamos mais de 60 casos de libertação real. Não vou mentir. Recebo ameaças constantes. Grupos satanistas me rastreiam. Já tentaram invadir minha casa 2 vezes. Recebo mensagens anônimas. Você vai pagar por trair. Mas eu não tenho medo. Eles podem matar meu corpo, mas não podem tocar minha alma. Eu pertenço a Jesus agora. Em novembro de 2023, voltei naquela assembleia de Deus de São Miguel Paulista, onde tudo começou. O pastor Marcos, agora com 71 anos, chorou quando me viu. Eu sempre soube que Deus tinha um propósito na sua vida, filha. Peguei o microfone e cantei de novo naquela igrejinha simples, onde cantei aos 12 anos com inocência. Mas dessa vez eu era verdadeiramente livre. Não era performance, era adoração real. Eu tinha 5 milhões na conta, mansão, fama, milhões de seguidores. E não tinha nada. Estava morta por dentro, condenada eternamente. Hoje não tenho nada materialmente, mas tenho tudo. Tenho paz, tenho Deus, tenho salvação. O diabo oferece o mundo inteiro, mas cobra sua alma. Deus oferece salvação eterna, e o preço já foi pago na cruz. Não caiam na mesma armadilha que eu caí. Nenhum valor de dinheiro, nenhuma fama, nada neste mundo vale sua alma eterna.